No mundo, existem várias ideologias políticas, econômicas e sociais, que são nada mais do que um conjunto de ideias, crenças e valores que explicam como uma sociedade deve funcionar de acordo com a visão de um grupo, geralmente ambientadas entre direita, cujos posicionamentos geralmente enfatizam a importância da ordem, tradição social, respeito à autoridade e liberdade econômica, e também em esquerda, que visa promover uma igualdade social, defender minorias, progresso na sociedade, intervenção do Estado na economia e outras coisas. Então, no vídeo de hoje, você verá um resumo simples das principais do mundo, de forma imparcial e apresentando apenas fatos e as ideias defendidas por elas. Assista até o final para conhecer mais. O capitalismo é um sistema econômico e social de direita, caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção e pela orientação das atividades econômicas pela busca do lucro. Nesse sistema, a produção, distribuição e preços dos bens e serviços são determinados principalmente pelo mercado, ou seja, pelas forças de oferta e demanda, e enfatiza a liberdade econômica, a competição e o empreendedorismo. Além disso, o capitalismo defende a propriedade privada, onde indivíduos e empresas podem possuir e controlar propriedades e recursos, como terras, fábricas, fortunas, sendo isso protegido por leis. E atualmente é o sistema que domina no mundo. O socialismo é uma ideologia de esquerda que busca a igualdade social e a redistribuição da riqueza através de um controle coletivo ou estatal dos recursos e meios de produção, defendendo que as propriedades não deveriam ser privadas, e sim públicas, pertencentes ao Estado. O objetivo principal do socialismo é superar as desigualdades vistas por eles como relacionadas ao capitalismo, promovendo uma distribuição mais igual de bens e oportunidades, implementando impostos mais altos e defendendo movimentos como o MST, que, na visão deles, desempenha um grande papel na luta por justiça social e econômica, uma resistência ao agronegócio, que é visto negativamente por eles, a defesa dos trabalhadores, o apoio à reforma agrária e outras coisas nesse sentido. O comunismo é a versão mais radical do socialismo, que visa criar uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são 100% de propriedade comum. Não existem divisões, e os bens são distribuídos de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Baseia-se nas teorias desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels e, posteriormente, adaptadas e implementadas em várias formas por líderes políticos, como Vladimir Lenin, Joseph Stalin e outros. Ou seja, o socialismo é visto como o estado de transição do capitalismo, regulando gradualmente as ideias econômicas e sociais, enquanto o comunismo é o estágio final, que visa eliminar completamente as influências do capitalismo. O conservadorismo é uma filosofia política geralmente de direita, relacionada ao quesito social e não econômico, que valoriza a preservação das tradições existentes, instituições e práticas sociais. A base do conservadorismo é a preferência por continuidade e estabilidade, resistindo a mudanças radicais ou rápidas na sociedade. Alguns dos valores defendidos por eles são a ordem social, geralmente por meio da autoridade e hierarquia, um sentimento nacionalista e patriota, a recusa por novas ideologias que buscam mudar o que já estava tradicionalmente estabelecido, a valorização da família tradicional e outras coisas neste sentido. O progressismo é o contrário da que acabamos de falar, sendo outra filosofia do âmbito social, mas que geralmente é de esquerda, que defende a reforma e a melhoria da sociedade por meio de mudanças e inovações, visando resolver problemas e desigualdades estruturais. Os progressistas buscam continuamente maneiras de promover o progresso social, econômico e ambiental, frequentemente priorizando pautas ambientalistas, feministas, LGBTs, inclusão de minorias e, justamente, oposto ao conservadorismo, mudar as tradições já estabelecidas que, segundo eles, geram mais injustiças na sociedade. O liberalismo é uma filosofia política e moral que enfatiza a liberdade individual, os direitos civis,
a democracia e o livre mercado como os pilares centrais para uma sociedade bem organizada. Originado durante a Iluminação Europeia nos séculos 17 e 18, o liberalismo surgiu como uma reação às tradições autoritárias e hierárquicas da época, defendendo ideias de igualdade jurídica, liberdade de expressão e separação entre igreja e Estado. E além dessa forma clássica, existe o liberalismo econômico, que é geralmente de direita e foca na liberdade econômica com forte ênfase na diminuição da intervenção do Estado na economia, o comércio internacional sem restrições e, nas versões mais modernas, a privatização de empresas pertencentes ao Estado, que, na visão dessa ideologia, faz com que o Estado progrida economicamente. O fascismo é uma ideologia política autoritária e extremamente nacionalista que surgiu na Europa no início do século XX, mas notavelmente sob o governo de Benito Mussolini na Itália na década de 20. Caracteriza-se por um regime totalitário que enfatiza o ultranacionalismo, o desprezo pela democracia liberal, a repulsa ao socialismo, o controle rigoroso da sociedade e da economia e, frequentemente, uma política de agressão externa. Além disso, eles defendem uma sociedade militarizada, o culto ao líder e o regulamento da vida privada, não se encaixando nem na esquerda e nem na direita, ou seja, uma terceira via. O nazismo é parceiro da ideologia anterior, também se caracterizando como uma terceira via política, sendo hoje considerada como criminosa, e surgiu na Alemanha no século XX durante o governo de Adolf Hitler, sendo caracterizado por uma combinação de elementos autoritários, totalitários, ultranacionalistas, racistas e antissemitas, ou seja, preconceito com judeus. Nazistas tinham uma forte ideia de supremacia racial, onde a chamada raça ariana, composta por pessoas no padrão europeu, seria superior a todas as outras, buscando purificar o mundo dessas outras raças consideradas impuras. E assim como o fascismo, eles defendiam a censura, o culto ao líder, a economia controlada pelo Estado, a regulamentação da mídia e outras coisas. O centrismo é uma posição política que se situa no meio do espectro político, entre as ideologias de esquerda e direita. Os centristas geralmente buscam uma abordagem equilibrada para governar, combinando elementos de diferentes ideologias para formar políticas moderadas. Sendo assim, eles buscam um equilíbrio entre diferentes pontos de vista políticos, uma adaptabilidade às circunstâncias sociais, o compromisso entre grupos políticos, a diversidade de opiniões e a avaliação das questões baseadas não em uma posição ideológica, mas olhando-as individualmente e buscando soluções que, na visão deles, mais se adaptam à situação. Às vezes eles podem usar algo mais de direita, às vezes mais de esquerda. O anarquismo é uma ideologia política de esquerda, onde rejeitam o Estado, argumentando que o governo, ao monopolizar o uso legítimo da força, exerce um controle opressivo sobre todos os indivíduos e restringe a sua liberdade. Eles têm um forte compromisso com a igualdade e a justiça social, buscando eliminar, na sua visão, tudo o que perpetua uma opressão e desigualdade, que seria o sexismo, racismo, homofobia e a exploração econômica, enfatizando a solidariedade e a cooperação como princípios fundamentais para a organização da sociedade. Eles acreditam que as pessoas são capazes de trabalhar juntas para alcançar objetivos comuns, sem a necessidade de ajuda externa, e assim como o socialismo, são totalmente contra o capitalismo, pois o consideram explorador, preferindo uma economia baseada na propriedade pública dos meios de produção. O anarcocapitalismo é uma ideologia política e econômica que busca a eliminação do Estado em favor de uma ordem social, baseada em princípios de livre mercado e propriedade privada. Essa ideologia abrange uma série de princípios e propostas que giram em torno da descentralização do poder político e da maximização da liberdade individual e econômica. Eles têm diversos princípios da direita, como a defesa da propriedade privada, pois é uma extensão da liberdade individual, e também defender um livre mercado, que seria o substituto do Estado para regular as relações públicas. Resumindo, é uma ideologia geralmente de direita,
que tem os princípios sociais do anarquismo, pois visam o fim do Estado, mas as ideias econômicas do capitalismo ou liberalismo econômico. E claro, existem muitas outras ideologias no mundo, porém esse vídeo vai até aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais. Lembrando que aqui eu não apresentei pontos negativos e positivos desses pensamentos, pois isso varia do que cada um vai achar. Então, se quiser, pode pesquisar mais a fundo e ver na prática o que ocorre em cada uma delas. Então, Deus te abençoe e tchau!